Lá em Brasília, os partidos iniciaram hoje a indicação de senadores para integrar a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro são alguns dos que estão nessa lista. Além do filho de Jair Bolsonaro e do ex-juiz da Lava Jato, a lista de indicados como titulares da CPI é composta também por Marcos Duval, do Podemos, por Magno Malta, pelo senador Alessandro Vieira, por Otto Alencar, Jorge Cajuru, Rogério Carvalho e Jacques Wagner. Partidos de oposição ao governo, como o PP e os Republicanos, ainda não registraram as suas indicações. A comissão, anunciada ontem pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve ser instalada na terça-feira da semana que vem. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com o senador Alessandro Vieira. Ele é um dos cotados para a relatoria da CPI. O senador Alessandro Vieira é do MDB de Sergipe. Já temos contato com o senador? Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Poder e Mercado. Muito obrigado por atender o meu convite. Senador, nós listamos ali algumas das dúvidas que os especialistas em segurança pública trazem hoje sobre as mortes no Rio. Como que o senhor imagina que essa CPI que está se iniciando pode ajudar a esclarecer alguns pontos dessa tragédia? Boa noite. Primeiro, ter o foco mantido da CPI. Essa é uma CPI sobre facções e milícias no território nacional. Ela não é uma CPI para tratar especificamente da operação realizada pela Polícia do Rio de Janeiro. Mas, de toda sorte, seguramente nós vamos adentrar nesse tema. As autoridades do Rio de Janeiro serão chamadas para prestar esclarecimentos com relação ao avanço das facções, àquilo que eles vêm fazendo para o combate. E, no caso específico dessa operação, todo respeito a quem fez a lista de perguntas necessárias, ela faz sentido para uma investigação do controle externo da atividade policial, mas não tanto para uma CPI. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer é qual é a motivação dessa operação, qual é o objetivo dela, qual é o passo seguinte. Porque quando eu faço uma mobilização de tropa desse tamanho, as consequências que já eram previsíveis, né, de várias fatalidades, eu tenho que ter um passo seguinte já planejado, eu tenho que saber o que eu vou fazer depois da operação. E, aparentemente, não existe esse planejamento, ele não foi até o momento informado. Então, esse vai ser um ponto, sim, que a gente vai tratar. Mas, para mim, como autor do pedido da CPI, e, se for o caso, confirmado como relator, o mais importante é apresentar uma radiografia completa do que a gente tem no Brasil. É um problema nacional, nós temos a infiltração do crime em todos os níveis do Estado brasileiro, em praticamente todos os estados da federação com problemas mais ou menos graves, e a gente tem que mostrar o diagnóstico, mostrar aquilo que funciona e o que não funciona no combate dentro e fora do país, e a partir daí endereçar soluções. A gente precisa de um plano nacional de segurança pública verdadeiro, a gente precisa do financiamento adequado da atividade de segurança e precisa de mais integração. Senador, nós tivemos recentemente duas operações, né? Essa operação Contenção e a Operação Carbono Oculto aqui em São Paulo, que sem disparar nenhum único tiro, conseguiu ali prender pessoas, conseguiu chegar na lavagem de dinheiro. A gente já tem sinais do que o senhor estava mencionando, o que funciona e o que não funciona no combate ao narcotráfico? Sim, nós temos a atividade de combate ao crime, ela não é nova, né? Então a gente já tem todo um histórico de aprendizado. Mas essas duas operações, eu vi muita autoridade falando sobre isso, do governo federal e alguns especialistas, mas, com todo respeito, são operações que não se comparam. A investigação da Carbono Zero é o que a gente chama de investigação de papel. É uma investigação onde você não tem o risco de confronto, esse confronto é muito limitado. Não que não sejam criminosos perigosos, pelo contrário, são perigosíssimos, o impacto é importantíssimo, foi uma operação espetacular e vai render desdobramentos importantíssimos para o nosso país e para o combate ao crime. Mas a operação no Rio de Janeiro ela tem um cenário totalmente diverso. Ela é uma operação de confronto com uma facção que tem domínio territorial. Esse domínio territorial ele não vai ser entregue de mão beijada, ele não vai ser devolvido para a sociedade, ele vai ter que ser retomado pela força, pelo Estado.
Só que o Estado tem que ter planejamento para fazer isso, tem que ter uma lógica, tem que respeitar a legislação e tem que ter a companhia de outras entidades, outros agentes públicos, não é uma função só da polícia. Nós já testamos tudo isso. O Rio de Janeiro, em particular, é um grande laboratório de testes, de teorias mirabolantes de segurança pública. Mas comparar as duas operações não é um bom caminho. Na verdade, para combater crime organizado, eu tenho que fazer todas essas coisas. Eu tenho que desbaratar a lavagem de dinheiro, descapitalizar o crime. Eu tenho, e pouca gente está falando nisso, eu tenho que cortar as rotas de fornecimento de armas e drogas, porque o morro não fabrica arma, o morro não fabrica droga. Eles não vendem arma lá dentro, eles não vendem a droga no volume todo lá dentro. Então, tem uma circulação disso por fronteiras, por rodovias, dentro da cidade. Então, tem muita gente que tem que ser chamada para responsabilidade para fazer seu trabalho direito, porque o Brasil merece ser resgatado do crime e a gente não está condenado a viver nessa situação para sempre, não. Senador, boa noite. O senhor comentou sobre o aspecto do planejamento, que uma operação desse tipo é fundamental que ela tenha um plano para depois da operação, que vai acontecer nos dias seguintes e tal. Na sua experiência, pelo que o senhor analisou dessa operação do Rio, o que devia estar sendo feito agora e não está sendo feito? Você tem que, como eu disse, falta ainda informação com relação ao objetivo da operação, objetivo concreto dela real. Mas o natural nesse tipo de ação é que você tenha um plano, mesmo que parcial, de ocupação, para que você possa ter a manutenção da contenção da facção e você possa ter o restabelecimento da vida normal das pessoas. Isso aparentemente não foi realizado. Uma outra preocupação que é natural é que você tenha, a partir do enfraquecimento dessa facção, Comando Vermelho, porque eles sofreram um prejuízo, do ponto de vista de armas, soldados e algum recurso financeiro, é que as outras facções, especialmente o Terceiro Comando Puro, possa fazer incursões, ou alguma área de milícia, incursões para a retomada diária. A gente tem que lembrar que o Rio de Janeiro vive um confronto por disputa por domínio territorial entre facções criminosas tradicionais e milícias. E a gente tem esse caldeirão aí para o Rio de Janeiro administrar, não é um trabalho simples, é muito fácil dar opinião no ar-condicionado. Claro. Eu sei que os colegas lá policiais passam por uma dificuldade imensa, mas é preciso ter responsabilidade e é preciso que as autoridades, governadores, secretários, ministros da Justiça, tenham as informações consistentes e adotem medidas técnicas. Politicagem, nesse momento, só faz mal, só custa vidas. Senador, o governo do Rio de Janeiro, ele entregou ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho do Ministério Público um plano dentro da DPF lá das favelas para fazer a retomada dos territórios ocupados pelo crime organizado. E ele separava o Rio de Janeiro, toda aquela região, em áreas de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Em baixa complexidade estava toda a região ali de Jacarepaguá e a alta complexidade era exatamente o complexo do Alemão e da Penha. E ele, quando faz essa operação, ele inverte o plano, né? Ele tinha todo um planejamento de se começar pela baixa complexidade e ele inverte todo o seu planejamento e começa pelo Alemão e pela Penha. Ele ter feito essa inversão de tudo que ele havia planejado e entregado à justiça, foi um erro? Não dá para antecipar a opinião de que seja um erro, né? Por isso que é preciso ouvir esses profissionais com respeito, com qualidade técnica, para que eles possam verbalizar qual foi a intenção, qual é o objetivo. Como eu disse, o normal é que você tenha um passo a passo planejado previamente. Se você entra numa ação dessa magnitude sem ter os próximos passos desenhados, é uma irresponsabilidade muito grande, porque você colocou em risco a vida dos 2.500 policiais, eventualmente da população que circula, é uma área muito densamente povoada, então tem que ter um plano. O natural é que tenha um plano posterior e que agora eles venham a explicar. A gente não viu ainda, né? As coletivas não falaram sobre isso, as falas do governador Cláudio Castro também não chegaram nesse ponto. Todos nós temos que ter, quem está na vida pública com responsabilidade,
Congresso, Senado, o governo federal, estadual e municipal, tem que tirar um pouco a política da hora do dia e sentar na mesa e colocar as coisas com clareza. O que está acontecendo que a gente pode juntos resolver. Existem caminhos de solução. Tem vários estados com bons resultados na redução da criminalidade, em praticamente todas as regiões do Brasil. Então, entender esses exemplos do que funciona, entender aquilo que não funciona, nunca funcionou, não vai funcionar, para descartar essas práticas, e cobrar responsabilidade. Não tem cabimento. A gente está em 2025, acabando o governo estadual, acabando o governo federal, e as falas dessa semana, tanto do ministro da Justiça como do governador do Estado do Rio de Janeiro, foram alarmantes no sentido de demonstrar que não existe um planejamento, não existe um objetivo claro. E sem objetivo claro e sem liderança, como é que funciona o serviço público, ainda mais numa área sensível como é a segurança? Então, a gente vai ter um trabalho que eu acho que vai ser muito importante, se a gente tiver a felicidade de ter um colegiado que atue com seriedade, com foco, para trazer todos esses problemas, colocar uma luz forte, um holofote, uma CPI que viabiliza nesses problemas, como é a vida de quem está nesse combate ao crime, o que eles precisam para melhorar no trabalho, o que a gente como nação tem que fazer, qual é o papel das Forças Armadas. A gente tem que parar com esse mito de que botar as Forças Armadas dentro da cidade é uma solução, não é. As Forças Armadas têm que atuar nas nossas fronteiras, que são completamente desguarnecidas, é por lá que entra a droga, é por lá que entra a arma. Então, se todo mundo der as mãos para um trabalho sério, a gente vai melhorar esse país rapidamente. Senador, o senhor está fazendo uma defesa do rigor técnico em detrimento da politicagem, para se tratar isso daqui para frente. Mas foi isso que o senhor enxergou nas primeiras horas? Hoje, por exemplo, teve estava acontecendo até agora há pouco uma entrevista coletiva de outros governadores com o governador do Rio de Janeiro, onde a operação ela foi elogiada, de certa forma, como um sucesso. A defesa que o senhor faz do rigor técnico e o que o senhor está vendo na prática, não frustram o senhor? Ou o senhor acha que é isso mesmo? A dinâmica da política vai colocar essas coisas todas na mesa, né? Então, infelizmente, no nosso processo democrático de disputa, você vai ter uma disputa de narrativas, você vai ter a tentativa de capturar a atenção do eleitor para ter uma vantagem numérica em votos. Isso é, infelizmente, a dinâmica da política. Mas os fatos, quando são dessa gravidade, eles acabam deixando nu quem aposta ou quem vai apostar só na politicagem. Porque a população já viu isso várias vezes. A gente não está vivendo uma novidade. Não é a primeira vez que você tem uma operação com muitos mortos, não é a primeira vez que você tem testemunhos da atuação das facções. Há uma semana atrás, a polícia estava em São Paulo desbaratando um plano para matar autoridades. Há 30 dias atrás, a gente teve um ex-delegado-geral da Polícia Paulista assassinado em via pública. Nós temos cotidianamente aqui no Nordeste, Bahia, Ceará, enfrentando constrangimentos terríveis da população pela presença das facções, o norte do país vivendo um abandono total. Então, são muitos problemas graves para você ficar empurrando um discursinho, com conversa populista, transferindo a culpa de um para outro. E quando você tiver um espaço, eu espero que a CPI seja esse espaço, para falar seriamente, qualquer pessoa alfabetizada vai conseguir entender. Nós não temos restrição constitucional para ter atuação, por exemplo, da Polícia Federal no combate às facções. Pelo contrário, elas fazem isso cotidianamente. Não é uma coisa nova para eu inventar agora que eu preciso de uma PEC para poder trabalhar. Não preciso. Não é verdade que as polícias não podem trabalhar integradas. Elas trabalham integradas. Nós temos unidades integradas praticamente em todos os estados, não em todos os estados. As FICO, que é o modelo atual, nesse governo teve esse nome, que reúnem Polícia Civil, Militar, PRF, PF, Polícia Penal. A gente tem tudo isso já funcionando. Então, o que está faltando é conhecimento, porque eu não posso ter um ministro da Justiça ou um governador falando coisas que não batem com a realidade, nem do texto da lei e nem da realidade prática, da vivência das pessoas. Então, acho, sinceramente, que é viável, é um desafio grande, claro, vai dar muito trabalho, claro, mas é viável, sim, fazer uma discussão séria no Brasil sobre esse tema que é tão urgente.
O Brasil se encontra muito perto do limite daquilo que transforma um país democrático num narco-estado, onde você tem uma infiltração do crime organizado violento tão grande no aparato estatal, judiciário, legislativo, executivo, que você não tem mais o controle pelo Estado, e o controle passa totalmente às mãos do crime. A gente tem que fazer esse enfrentamento agora. No caso do Rio de Janeiro, pela experiência, pelos dados que o senhor tem, essa questão da infiltração criminosa nas instituições, ela já chegou a um ponto de não retorno? Nós temos infiltração grave em todo o país, né? Mais grave ou menos grave a depender do Estado. E seria uma irresponsabilidade minha, sem ter o domínio dos fatos, fazer uma afirmação dessa magnitude. Mas é notório que o Estado do Rio de Janeiro enfrenta gravíssimos problemas. Várias investigações sucessivas apontaram essa realidade. E a gente vai ter que, juntos, como brasileiros, encontrar um caminho. Mas cada caminho, cada Estado, cada realidade vai exigir uma solução ajustada, customizada para ele. Mas a gente tem bons exemplos. Você pegar um estado pequeno, o menor estado, meu estado, Sergipe. Sergipe era o terceiro mais violento do Brasil, hoje é o nono mais seguro, o 10º mais seguro, é o mais seguro do Nordeste. Tinha 60 mortes por 100 mil habitantes, está com 15 mortes por homicídios por 100 mil habitantes. Né? Então, é um resultado espetacular. O que a gente fez em Sergipe? O estado do Rio Grande do Sul, um estado bem maior, com mais complexidade, também vem reduzido bastante a criminalidade. O que está se fazendo lá com o governador Eduardo Leite? Então, ouvir o que funciona, ver o que não funciona e fazer um avanço, um grande acordo nacional para que, olha, tudo bem, na hora da eleição eu vou ter de um lado direita, do outro esquerda, um candidato, sei lá, do centro, de onde quer que seja, mas neste tema, especificamente, nós já sabemos que precisamos adotar a medida A, B, C, e elas são urgentes. E é muito urgente que a gente tenha um trabalho de integração verdadeiro. Então, acho que eu sempre sou um otimista, ou no mínimo aquilo que o Ariano Suassuna dizia que era o realista esperançoso. Né? Eu sou um realista esperançoso. Eu acho que a gente tem sim a esperança, tem direito a ter a esperança de que esses homens e mulheres públicos vão ter responsabilidade e vão fazer um trabalho sério. Senador, amanhã o Palácio do Planalto diz que acelerou a análise interna do projeto do Ministério da Justiça que amplia penas para integrantes das organizações criminosas e dá mais instrumentos para as investigações do chamado PL Antifacção. E que esse projeto segue para o Congresso amanhã, né? A tramitação deve começar pela Câmara. O comandante da Casa, Hugo Mota, assumiu o compromisso de dar prioridade à proposta, né? Mas o deputado, o presidente da comissão da Câmara, o deputado federal Paulo Bilinski, já está criticando o projeto, dizendo que ele é simplesmente um remendo. Eu queria a sua avaliação sobre esse projeto antifacção, senador. Você acha que ele pode ajudar? O que se tem de informação dele hoje? É impossível fazer análise de um projeto que não existe, né? Que não foi apresentado, que é falado, que é comentado assim, em pedaços, em trechos de matéria de jornal. O que tem de realidade é que as duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado, já tem vários projetos em tramitação, e alguns deles aprovados, inclusive, em algumas das casas. Então, por exemplo, o Senado aprovou um pacote de mudanças na legislação que cuida do adolescente infrator. Um trabalho conjunto de parlamentares da esquerda e da direita, sem problema nenhum. Aprovamos também um pacote de endurecimento penal e processual penal muito duro, muito rigoroso. Ele está à disposição da Câmara dos Deputados para avançar. Pelo seu lado, os deputados aprovaram também vários projetos de endurecimento e de mudanças legislativas na seara penal e processual penal. Então, já tem material circulando. O que a gente tem muitas vezes é uma disputa de narrativa política, de vaidade, onde ao invés de aproveitar o que está em andamento, eu fico tentando ser o dono da bala de prata que vai resolver o problema. Primeiro, a bala de prata não existe. E segundo, cada vez que você faz isso, você atrasa o processo. Então, seria muito mais razoável e mais humilde você olhar o que já está em andamento e, dentro disso, acelerar o processo. Mas se o governo conseguir cumprir esse compromisso de mandar um projeto, eu tenho certeza absoluta que o deputado Hugo Mota vai dar urgência para a tramitação e que os deputados e depois os senadores vão fazer os ajustes que entenderem necessários
vão incorporar ao que já está em andamento ou vão fazer o contrário. Mas o fato é, nós precisamos de avanços legislativos. Mas eu tenho a responsabilidade, eu sou da área de segurança, enfim, desde a minha vida, do início da minha vida adulta praticamente. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de dizer que não falta lei. A legislação que existe, ela já é suficiente para o combate. Ela pode e deve ser aperfeiçoada. Mas esse aperfeiçoamento não é requisito para começar o trabalho. Porque se fosse requisito, eu não teria nenhum Estado em funcionamento adequado, não teria ninguém seguro no Brasil. Então, acho que a gente tem que desmentir um monte de bobagens que a gente vê acontecendo aí e colocar as mãos realmente na massa para trabalhar. Então, se o governo mandar, que maravilha. Amanhã mesmo a gente vai estar com a equipe sentada, técnica, analisando detalhadamente, apresentando sugestões para melhorar, para quem tem uma legislação que nos dê mais respaldo no trabalho. Ô, senador, eu queria aproveitar um gancho numa coisa que o senhor falou, que nosso problema não é falta de lei. Lei a gente tem bastante, sobretudo. O Brasil é muito pródigo em produzir lei e ele falha muito, o país ele falha muito no efetivo cumprimento disso, né? De transformar o que está, a boa intenção que apareceu na lei numa ação concreta lá na ponta. Tendo em vista isso e a experiência do senhor no setor da segurança pública, na opinião do senhor, qual o sentimento predominante hoje entre quem está na ponta cometendo crime, o policial? O que depois de uma operação dessa, assim, morreram 4 policiais, mas assim, mais de 100 pessoas mortas, tipo, como é que o policial brasileiro vê hoje o trabalho dele e a situação do país? Porque o cara sai de casa, ganha um salário que ele está muito longe de ser o ideal e corre risco de ir para uma situação dessa de zona de guerra. Qual é o sentimento do policial com as pessoas que o senhor conversa? Como é que se sente o policial brasileiro hoje? O sentimento generalizado é de frustração. O policial brasileiro, ele vive uma situação de profunda frustração porque ele não consegue ver resultado no seu trabalho, no seu sacrifício. A atividade de segurança pública, ela é duríssima. Ela é dura para o policial e ela é dura para a família do policial. A família sofre as consequências, as restrições, os medos. E se você tivesse pelo menos a consequência final de uma melhora para a sociedade, mas ela é dificilmente visualizada. A gente aqui em Sergipe, a nossa polícia, nós somos felizados nesse momento, porque existe um reconhecimento popular de que a nossa polícia funciona e que o nosso Estado está mais seguro. Mas há pouquíssimo tempo atrás não era assim. E pode mudar também daqui a pouco, se não tiver uma continuidade de planejamento de trabalho. Então, acho que ouvir os policiais... Eu sou autor de um projeto, virou lei, inclusive, de que para cuidar da saúde mental dos policiais, porque é muito difícil a atividade. Mas é uma escolha de vida. Muitas vezes, na maioria das vezes, é uma vocação e ela vai ser seguida e esses policiais, todas as vezes que são demandados, eles vão para campo para tentar fazer o cumprimento, com os meios disponíveis. Muitas vezes com cometer erros, com qualquer atividade humana, mas sempre na tentativa de fazer o seu dever de proteger a sociedade. Agradeço muito ao senador Alessandro Vieira, autor da proposta da CPI do narcotráfico. Desejo ao senador um bom trabalho. Senador, muito obrigada pela sua participação em Poder e Mercado e uma boa noite. Boa noite.